Qual é a razão mais idiota para alguém terminar com você? Porque o pai dela descobriu que eu ouço metal e tenho tatuagens. Isso não é saudável o suficiente para a filha dele. Então ela me largou e encontrou um bom garoto cristão que gosta de música country. Aliás, ele também acabou indo para a prisão por movimentação de meta e jogou a ex-namorada na prisão com ele enquanto ela dirigia seu carro com 38 libras de meta no porta-malas. Ela terminou para tentar ficar com um cara em seu trabalho. Ele disse a ela que não sairia com alguém que já estivesse em um relacionamento. Ele estava tentando ser legal e não causar problemas. Ela não conseguiu o cara e perdeu o emprego porque fez uma grande cena por não conseguir o que queria. Eu diria que fui o sortudo naquela situação, mesmo que não parecesse na época. Minha namorada no jardim de infância terminou comigo porque eu não dormia ao lado dela na hora da soneca. Esse ainda dói. Eu entendo você. Minha namorada no jardim de infância me deixou porque eu não quis dar a ela o brontossauro com quem eu brincava. Namorei uma mulher por cerca de 1 ano e a ajudei a terminar seu doutorado. Eu revisei e escrevi algumas de suas teses. Depois que ela recebeu o diploma, ela terminou comigo. Ela disse que não se sentia confortável por ter uma educação melhor do que eu. Porque meu carro era muito velho. Larguei ela e o carro ainda está comigo. A parte irônica é que muitas vezes o tipo de garota que reclama do carro do namorado estaria pegando o ônibus se não fosse o carro dele. Eu não estava com ciúmes o suficiente. Ela estava se encontrando muito com um amigo. Disse a ela que isso me incomodava, mas eu confiava nela. Aparentemente, se eu tivesse mais ciúmes, ela não teria terminado. Eu estava com essa garota por uns 3 anos na época e ela odiava quando eu passava o tempo com meus amigos ou se eu fazia alguma coisa sem ela. Eu nem via meus amigos com tanta frequência e a encorajei a ir ver seus amigos e encontrar coisas para fazer porque não é saudável fazer literalmente tudo juntos. Um dia ela me liga e diz: "Já chega, você precisa escolher, sou eu ou seus amigos?" Eu fico tipo: "Você vai mesmo me fazer escolher entre meus amigos que conheço há anos antes mesmo de te conhecer ou passar todo o meu tempo com você?" Ela diz que sim e eu parei por cerca de 10 segundos e disse que eles e desliguei. Só para constar, eu não teria escolhido meus amigos em vez dela, mas o fato de ela ter me feito escolher é o que me fez escolhê-los. Comecei a ficar grisalho aos 20 anos. Ela terminou comigo porque não queria ter um velho. Ela era 1 ano mais velha que eu. Ele viu um carro parado com um pneu furado e interpretou isso como um sinal de Deus. Acho que eles estavam apenas procurando algum motivo para sair do relacionamento. Usar este, porém, é um pouco criativo. Você provavelmente está certo. Um simples "não somos compatíveis" teria sido muito mais fácil de digerir. Eu disse a ele para não me trair novamente. Sério, eu disse que não terminaria com ele se isso não acontecesse de novo. E então ele terminou comigo porque não gosta de ultimatos. Você não confia em mim. Ele chamou sua ex e a deixou dormir em sua cama. Eu tinha uma boa amiga que terminou com o namorado dela e queria que eu terminasse com meu novo namorado na época. Eu disse não e ela nunca mais falou comigo. Seu raciocínio: lealdade é tudo. Aliás, aquele meu namorado da época agora é meu marido. Estamos juntos há 9 anos e 2 filhos. Ela me mandou uma mensagem de término enquanto pulava no banco de trás de outro cara. Recebi a história algumas horas depois por meio de um amigo em comum que estava lá. No dia seguinte ela ligou querendo voltar a ficar juntos. Basicamente ela só queria trair sem culpa. Apenas alguns encontros. Mas ela decidiu que eu não me parecia o suficiente com o pai dela. Sim, eu também não estava com vontade de me tornar obeso mórbido. Meu colega de quarto chorou a noite inteira porque levou um fora e a única coisa que ela disse a ele foi que ele merece coisa melhor e nenhuma outra explicação. Porque ele conseguiu um novo emprego que o fazia viajar muito a trabalho e sentia que eu o estava segurando. Aquele rompimento acabou com toda a minha vida porque éramos um casal internacional e eu havia me mudado para o país dele para ficar com ele. Então tive que voltar para o meu país para recomeçar depois de 6 anos no exterior. Spoiler, ele voltou rastejando para mim alguns meses depois. Quando estava sozinho e me implorou para voltar, eu obviamente disse não. Um cara terminou com minha irmã porque achava difícil acordar cedo quando ela estava na cama. O motivo que ele deu foi que sentia que havia menos horas no dia para seus interesses e ambições. Este homem terminou com alguém porque ela deixou a cama muito confortável. Eu tinha uma classificação muito baixa em League of Legends, então fiz uma promessa pessoal de sempre terminar minha classificação de temporada acima dela. Eu fiz isso. Isso parece um script daqueles anúncios de celular em que os 2 homens competem pela garota se gabando de quais personagens eles têm e em que nível estão para definir quem é o alfa que a merece. Ela terminou comigo depois de um dia. Ela literalmente concordou em namorar comigo no dia anterior.
A levei ao cinema, paguei o jantar e depois de tudo ela me disse que só queria saber como é ter namorado, e agora que tem não está mais interessada. Eu não concordava que sua marca de pizza favorita era boa. Namorei uma garota por um tempo muito curto. Uma noite ela veio e começou a falar sem parar sobre seu ex, como ele era tão controlador, manipulador e etc. E que ela achava que eu seria igual a ele porque ele e eu crescemos em uma fazenda e nós dois gostávamos de carros. Então sim, acho que escapei de um grande problema. Após 2 meses de namoro com uma garota, acidentalmente derramei um pouco de melatonina da minha mochila no chão do quarto dela. Ela estava tipo, o que são essas pílulas? Depois rolou acusações de eu ser um viciado em substâncias e depois me bloqueou em tudo. Quando eu era adolescente terminei com alguém que eu tinha acabado de começar a namorar no segundo dia porque eu disse a ele que precisava de uma soneca e ele continuava tentando me manter acordada para dar atenção a ele. Eu me senti muito mal com isso até alguns anos atrás quando o encontrei novamente e ele disse, mesmo que estivéssemos juntos há muito tempo, ainda tenho muito amor por você. Cerca de 10 anos se passaram desde então e percebi que havia tomado a decisão certa sendo mesquinha naquele dia. O sono é sagrado. Quando eu estava na 2ª série eu tinha uma namorada. Havia um garoto na minha classe que tinha uma queda por ela. Ele disse a ela que não fazendo cocô desde os 2 anos de idade. Eu não podia competir com isso e no dia seguinte ele era o namorado dela. Por que eu não me casaria com ela? Estávamos namorando há cerca de 10 dias e ela bêbada me ligou à 1 da manhã dizendo, casa comigo. Eu respondi, acabei de te conhecer. Nunca mais ouvi nada dela depois disso. Tive 2 namoradas que terminaram comigo por motivos idiotas, mas em ambos os casos elas tiveram motivos perfeitamente válidos e nunca daria certo a longo prazo. Uma terminou comigo para namorar um cara que comia uma variedade maior de comidas aventureiras. E outra terminou comigo porque ela supostamente ficou chocada por eu levar nosso relacionamento mais a sério do que ela supostamente. As 2 me disseram anos depois que essas eram razões realmente idiotas. Meu ex disse que tinha um pensamento invasivo de que não era eu e isso o deixava constantemente ansioso. Meu outro ex disse, ele só queria ver se tinha opções melhores, e se não houvesse ele voltaria. Ele me mandou uma mensagem uma semana antes do meu casamento para voltar comigo. Conheci uma garota há alguns anos e fiquei imediatamente apaixonado. Viramos amigos muito próximos, mas eu não achava que ela estava afim de mim assim, então eu nunca persegui isso apesar de estar absolutamente de ponta cabeça por ela. Um dia durante o jantar ela me convidou para sair, disse que gostava muito de mim e não conseguia mais guardar isso para si. Viva! Começamos a namorar. Ela então começou a ficar quase imediatamente cada vez mais distante, nunca respondendo mensagens de texto, sendo protegida pessoalmente etc. Era muito unilateral. Depois de um mês tentei perguntar a ela se algo estava errado, e sua resposta foi que ela não sentia nada por mim, ela nunca sentiu, mas ela gostou da minha companhia. Não eu, mas uma conversa que ouvi em um restaurante. Cara pede a namorada em casamento, todos batem palmas. Todos torcem. Ela diz que sim e ele coloca a aliança no dedo dela. Depois de alguns minutos, quando a euforia teve tempo de se instalar, ele pergunta a ela, então, quando estivermos casados, tudo bem se eu dormir com seu irmão? Ela disse que eu a estava impedindo de ir à escola e tentando segurá-la na vida. Isso foi depois de eu ter pago todos os seus livros didáticos e cerca de 2/3 de sua mensalidade quando ela não podia pagar e começou a chorar por não poder continuar indo à escola por causa do custo. Edith, nós estávamos namoramos por cerca de 4 anos quando isso aconteceu. Eu estava feliz demais. Não estou brincando. Eu namorei um cara por algumas semanas e ele disse que não estava pronto para um relacionamento e que eu era a pessoa mais feliz que ele já conheceu e não achava que ele poderia me acompanhar. Estava namorando um cara há 6 meses. Pensei que era ele. Ele me dizia constantemente que queria passar a vida comigo, que a gente ia se casar e que me amava profundamente. Eu confiei nele. Nós nunca brigamos. Um dia, ele me informou abruptamente que queria terminar. Eu perguntei por que e ele jurou que não sabia, que tinha acabado de acordar naquela manhã e não sentia mais o mesmo por mim e não tinha ideia do porquê. Ele disse que se conhecia, e uma vez que seus sentimentos mudassem eles nunca mais voltariam, então era definitivo. Fiquei tão perplexa que surgiu do nada e ele não conseguiu me dar um motivo que fiquei por semanas tentando descobrir o porquê. Mas não importa quantas vezes eu perguntei a ele, ele jurou que não sabia. Ele disse que não tinha nada a ver comigo e que eu era incrível e blá blá blá. Mas ele também ficou surpreso com essa mudança repentina de coração. Ele também afirmou que queria ser solteiro. Alguns meses depois ele começou um relacionamento sério com outra garota que conheceu em um aplicativo.
Namoramos durante o início da pandemia. Ele disse que eu não saía de casa o suficiente. Não devemos sair de casa, Jason. Meu primeiro namorado me largou por ser morena. Suas palavras exatas foram: não posso mais sair com você, só saio com loiras. Eu perguntei a ele: bem, por que você me convidou para sair em primeiro lugar? Ele respondeu me perguntando se eu achava que minha melhor amiga loira gostava dele. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.